Entrevista. Chuva castiga estradas rurais e ruas de Andradas. Nos últimos dias, a chuva caiu em abundância e problemas foram registrados em várias estradas rurais do município. Em alguns trechos, os locais atingidos ficaram intransitáveis. Na cidade, o número de buracos nas ruas aumentou bastante e o motorista tem que dirigir com muita atenção e paciência para não prejudicar o veículo ou se envolver em acidentes. Para falar sobre esta situação, o Jornal da Cidade está recebendo o prefeito Rodrigo Lopes. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sandro. Bom dia, Caroline. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. É uma alegria estar aqui mais uma vez falando com a nossa população. Alegria nossa em recebê-lo, Rodrigo. Agora, essa situação ontem, Rodrigo, eu fui lá pro Córrego Fundo e eu fiquei impressionado com a situação da estrada lá, a lama que se formou ali na via de acesso. Isso não aconteceu só no Córrego Fundo. Vários bairros da cidade estão comprometidos. Sim, nós temos uma extensão aí, né, já de conhecimento da população de 1.200 quilômetros de estrada, né, mesmo cascalhando, fazendo a manutenção aí que foi feita durante o último ano, mas é um período crítico. Eu sempre costumo dizer que de novembro até março é um período de bastante dificuldade. O local mais crítico que nós estamos enfrentando é o acesso aqui à Fiore. Desde quarta-feira a gente tem tido bastante dificuldade com acesso ali, até porque a via está passando por obras, né, para o asfaltamento. A gente tem uma ponte que está sendo finalizada, a construção dessa ponte, porém como nós vamos asfaltar, tem que haver uma compactação muito bem feita, uma drenagem que já foi feita ali, porque senão depois que colocar o asfalto a gente vai ter problema. E como o movimento ali é um movimento de caminhão pesado, carreta e tudo mais, então isso compromete bastante. Ontem nós tivemos aí o relato de 90 milímetros de chuva, então considerável, né, para a população ter ideia como que se calcula essa questão do milímetro de chuva. Seria como se tivesse chovido 90 litros de água por metro quadrado. Então a gente tem um pouquinho de noção da quantidade de água. O Jaguari, né, encheu bastante, os rios encheram bastante. E qual que é o planejamento de hoje? A previsão é de chuva a semana que vem toda. Então é uma situação que tende a ficar ainda pior, né? Uma preocupação que a gente tem. Então nós estamos pegando o cascalho e socorrendo os locais mais emergentes para garantir o acesso das pessoas. Então não é momento de passar máquina na estrada, não é momento de fazer estrada. Então tem alguns lugares que tem os buracos, que tem, né, o lugar onde a enxurrada cortou. A gente está tentando garantir o acesso, porque se a gente for passar a máquina nesse momento vai ficar pior a situação. E aqui na estrada da Fiore nós estamos com a máquina hoje tentando rapar a lama que se fez lá, né, e aguardando ver se a gente tem uma estiagem até o final da tarde para colocar o cascalho, para garantir um acesso para lá, né? Hoje eles têm que sair pela barreira ou por São José da Cachoeira, que é um outro acesso que tem lá. E nós estamos trabalhando aí na medida do possível, tem hoje caminhões e máquinas trabalhando e também levando cascalho para os pontos das outras regiões que estão demandando essa manutenção. Mas quando você fala estrada que leva para Fiore, Rodrigo, só para o ouvinte da vinícola se localizar, passa o bairro 7 de Setembro, pega a Avenida Prefeito Antônio Gonçalves, atravessa a Soves em direção ao bairro da Rochela. Isso, é aquela região ali, né, um período que foi alargada a estrada e tal, para que a gente pudesse fazer o asfalto, né, até na próxima semana a gente contratou uma empreiteira para trocar os postes, porque tem que fazer um alargamento. É importante a população ter consciência que para eu contratar uma empresa para mudar o poste de local, depende de uma licitação, depois eu dependo de um projeto aprovado na CEMIG, então isso demanda no mínimo 6 meses, né, de andamento. Isso a gente começou lá em junho e agora que foi liberada a troca desses postes, então nós vamos estar fazendo essa manutenção. E no mais, assim, foi uma lama que se fez pela questão mesmo da quantidade de chuva. Né, ontem até teve um acúmulo de água grande na ponte que está sendo feita ali, então a gente está vendo o máximo possível para que a gente tenha o mínimo possível de transtornos, né? Nós sabemos que principalmente os moradores daquela região acabam sendo penalizados, né? Até a Neide, locutora que mora lá naquela região, com certeza é uma dificuldade, a gente entende plenamente essa dificuldade aí. E assim, a nossa
a nossa grande meta é que isso seja resolvido, né, com o asfaltamento de uma vez por todas. Aquela ponte era um problema sério, que foi resolvido. Do lado da ponte de Jaguari nós vamos colocar mais uma saída de água, né, a gente chama de ladrão, para ele não permitir que inunde como inundou no ano passado aquele espaço ali. Então nós vamos colocar mais uma manilha de 1,5 m para tirar o excesso de água quando a gente tiver nesses períodos de chuva, e eu acredito que esse é o último período de chuva que a gente passe com essa condição. Se Deus quiser, o próximo janeiro já vai ter asfalto. Então, vai ser resolvido de uma vez por todas. Mas, infelizmente, é um fator aí. Eu acredito que não é jogar a culpa na chuva, mas, assim, é natural que de novembro a março a gente tenha mesmo esses agravantes nesse período. Agora, Rodrigo, agora são 11 horas e 15 minutos. Hoje é manhã do dia 19. Nesse momento, o trânsito está fluindo naquela região da cidade, do município? Eu acabei de falar com o nosso secretário, né, que está fazendo a manutenção lá. Eles estão tentando viabilizar, né, a saída, o acesso, pelo menos, de veículos menores nesse momento. Então, as máquinas estão trabalhando lá, né, estão fazendo a limpeza. Eu não fui, não passei nesse momento, que eu tive algumas reuniões agora de manhã na prefeitura. Não sei te dizer se tem o acesso liberado já. Mas está se fazendo todas as medidas para que pelo menos os carros menores tenham condições de transitar por aquele local. Será que está jogando pedra lá? Tá fazendo uma questão, a princípio está se raspando a lama, né, para que a gente consiga colocar o cascalho. Se eu colocar o cascalho no meio da lama, a gente não vai conseguir ter resultado. Era isso que eu ia perguntar, Sandro. Se cascalhando agora, você acha que resolve, Rodrigo? Ou tem que esperar passar um tempo assim, sim, de estiagem? Se a gente tiver uma estiagem agora, até o final da tarde, a gente vai conseguir melhorar o local. Porém, é como eu falei, se a gente tiver mais uma semana de chuva, como está previsto, a tendência que não vai resolver. Porque a pedra ela acaba sendo absorvida pela lama e acaba fazendo barro de novo. Então, provavelmente, né, se a gente não tiver uma estiagem, a tendência é que nós vamos ter aí uns 15 dias de problema pela frente. Agora, na quarta-feira, ficou fechado o trânsito naquele local? Chegou uma carreta, ela foi passar pelo desvio, né, e ela acabou deslizando e acabou comprometendo o espaço lá. Então, foi necessário... Isso foi ontem, Rodrigo? Foi na quarta-feira que aconteceu, né, então foi necessário aí algumas ações para que pudesse liberar. Ontem tinha o acesso de veículo pequeno, mas ainda assim com risco, porque a lama é complicado para estar dirigindo, e à noite se agravou mais a situação pela quantidade de chuva que caiu durante todo o dia, né? Então, então o pessoal sofreu, mas conseguiu com muito o ideal, assim, eu ali. Pediria que quem tem outra opção de acesso que evitasse, né, aquele local, até por questões de transtornos maiores, né? Quanto mais movimento, mais lama, né? E considerando as carretas, essa questão toda, a gente colocou a máquina à disposição para estar arrastando, tirando os caminhões que pararam lá, mas é uma questão que complica, né? A gente sabe que a empresa também tem que trabalhar, nós temos os funcionários que se deslocam até lá, então acaba sendo um transtorno para todo mundo, né? Eu não tiro a razão da crítica, da reivindicação, mas é um problema que está em vias de ser sanado, né? Nós não estamos vindo aqui falar, é assim mesmo e tal. Não, nós estamos trabalhando para fazer uma avenida ali para resolver isso de uma vez por todas. Então, infelizmente, nós vamos ter essa dificuldade, porém, os trabalhos estão sendo realizados. Essa avenida será a Prefeito Antônio Gonçalves? Será a continuação ou vai ter outro nome? É uma continuação, provavelmente ela vai ter uma outra denominação a partir da ponte, né, de onde vai ser asfaltado. Ela deve ter uma outra denominação, até para facilitar na questão de numeração, né, que Antônio Gonçalves começa aqui na Praça 7 de Setembro, ela já está no número 1000 e não sei quantos. Lá na Soves, muitas vezes dificulta, né, quanto mais longo uma avenida, questão de localização de endereço. Então, se ela tiver um novo nome dali em diante, é uma região que vai crescer muito, provavelmente surgirão novos loteamentos naquelas imediações ali, então vai ser uma via, eu te digo que ali futuramente pode ser uma via tão movimentada quanto a nossa Ricardo Teixeira, até porque ela pode ter um acesso futuro pela barreira, né, são mais 4 quilômetros de onde vai ser o distrito industrial até a barreira, então ela pode ter um acesso alternativo ali futuramente, de entrada da cidade. E existe possibilidade das obras de asfaltamento dessa avenida pararem
por falta de verbas ou o dinheiro já está garantido? Esse recurso é um recurso garantido, né, do BDMG, é 1.600.000 que será empregado ali naquele local. Então, de acordo com as medições, esse recurso é pago, então não tem comprometimento do recurso ali. Até essa semana, estando com o Emílio, que é o responsável do BDMG em Belo Horizonte na quarta-feira, eu ainda comentei com ele que as medições nesse período elas vão ser menores, justamente. Falou, não, isso é perfeitamente justificável, porque em todos os lugares acontece isso. Então, não há, né, nenhum risco de perda do recurso e não há nenhum risco de que o recurso não seja empregado aí para que as obras aconteçam. Rodrigo, vou pedir para você dar uma erguidinha no microfone, isso, vamos arrumar um pouquinho o microfone, isso, aí vai ficar melhor. E ao lado dessa avenida estão colocados aquele escoamento fluvial, como é que chama? Tem a drenagem de águas pluviais, né? Então nos morros já estão planejados, né? Na saída da Fiore é um volume de água muito grande, então nós fizemos uma parceria, a Fiore vai doar um tubo com uma dimensão maior para que atenda a captação de água dela, e isso automaticamente já vai atender a drenagem nossa, então vai ser muito importante. E ao lado, né, da rodovia nós teremos uma ciclovia que já vai ser construída justamente para garantir que se tenha um futuro distrito industrial e se tenha o acesso, né, do ciclista com segurança e com condição aí de estar se deslocando até o espaço. E a partir do momento que forem sendo construídas as margens ali, a gente vai exigir um recuo com uma calçada aí de pelo menos 2,5 metros também, para que o pedestre futuramente possa utilizar com segurança aquele espaço. Nós estamos conversando com o prefeito Rodrigo Lopes, prefeito de Andradas, que está aqui falando sobre as condições das estradas rurais do município de Andradas, alguns locais que eram bastante comprometidos, em especial essa estrada que chega até o bairro da Rochela, ao futuro distrito industrial, a fábrica número 2 da Fiore, e a outros bairros rurais ali, Capitão e tantos outros. Rodrigo, tem algum outro local do município que você poderia destacar, que nós tivemos problemas ontem? Eu destaquei já no início, porque eu passei pelo Córrego Fundo ontem e a gente sofreu um pouquinho lá. Você conhece outros locais, Sim, Rodrigo? Você destacou o Córrego Fundo, está tendo algum problema no Tirafogo também, que já foi ser atendido lá, a Estrada do Óleo, Mamonal, também tem alguns espaços ali. Então nós estamos, né, correndo atrás com isso e fazendo esse serviço paliativo. Serra dos Lima está com questão mesmo de valeta, de onde enxurrada causou algum dano. A notícia que temos é que não está com o trânsito impedido, mas que o condutor tem que tomar um pouquinho de cuidado ao passar por lá. Porém, se a gente for passar a máquina lá, e a gente vai estar fazendo com que o trânsito seja impedido de uma vez por todas. Então a gente está atento a isso, está chegando, né, o pessoal que tiver algum problema pode passar a sua demanda no 3731-1312, que é o número lá do almoxarifado municipal, vai ser anotado, os locais mais críticos já vão ter o atendimento de imediato com a questão do cascalho, e assim, a prioridade são as estradas, né, no primeiro momento, as estradas de maior fluxo de veículo, que a gente tem que garantir o acesso até os bairros. Então, por isso que, às vezes, pedir aqui a chegada da minha casa, né, só que entre a chegada e uma estrada vicinal, nós vamos ter que dar preferência para a estrada vicinal. Então é importante que haja essa compreensão, né, por parte da população. Nós não estamos omitindo, não estamos tirando a razão de ninguém, não estamos jogando a culpa em chuva em ninguém. É um processo natural do período de chuvoso, que a gente tem que se adaptar a isso. Com certeza, no ano passado a dificuldade foi ainda maior, que a gente não tinha o cascalho na época. Então esse ano a gente está tendo essa dificuldade, mas não tão grande quanto foi em janeiro de 2016, mas nós estamos aí a cada ano tentando aprimorar isso para que os problemas possam ser cada ano menores. Rodrigo, mudando de assunto, mas dentro dessa temática ainda que envolve a infraestrutura urbana, os buracos na cidade, né? Tem várias ruas de Andradas, avenidas comprometidas, especialmente a Avenida João Domiciano da Costa, para quem está chegando pela MG 455, vindo de Bitura de Minas, entrando em Andradas, e outros locais
que você sabe tão bem quanto toda a população que estão comprometidos. Sim, com certeza, né? Um outro problema que nós temos, nós fizemos a licitação do CBUQ, né, para a população entender. O CBUQ é o asfalto quente que é utilizado nesse período chuvoso. Então, até o mês de novembro, a gente trabalhou com o asfalto a frio, que é um asfalto que dá para ser trabalhado, só que eu preciso ter uma semana de sol para conseguir fazer com que ele tenha resultado. O asfalto a quente eu dependo de um dia, 2 de sol para que eu consiga estar aplicando ele. E nós temos a usina do asfalto a frio, mas nós não temos a usina do asfalto quente. Então a gente compra por meio de licitação. Nós temos alguns fornecedores, né? A Etapa, a Cimoso, que tem em São João e Mogi Guaçu, a Etapa é de Poços de Caldas, a Pavidez, que é de Muzambinho. E a gente faz uma licitação para contratar a empresa, então tem que ser pelo menor preço. E a única empresa que participou dessa licitação é a Etapa, que já era a nossa fornecedora até então. A gente fez contato com outras empresas e chamamos, até porque é interessante para o município que tenha concorrência. Foi dia 20 de dezembro a licitação e a empresa nos avisou que ela estaria em férias, ela começaria a operar a partir do dia 10 de janeiro. Porém, né, o primeiro dia que rodaria a usina seria na data de ontem, dia 18 de janeiro. Pelas questões de chuva, não funcionou ainda. Então, a gente tinha pedido de asfalto para dia 18, 19, para segunda-feira, já estava tudo encaminhado. A prioridade absoluta hoje é a João Domiciano da Costa, que é a avenida que dá acesso à MG 455, que você já mencionou, que como ela tem um problema de base asfáltica, ela dá uma manutenção constante, né? A gente tem uma dificuldade ali, futuramente nós temos que pensar num procedimento de estar refazendo aquela avenida, porque é um problema constante que nós temos. Nós temos a prefeita Antônio Gonçalves, que principalmente nas mediações ali da SOVES, ela está bastante comprometida. Ali a gente vai também estar atendendo. A própria Ricardo Teixeira, que embora sejam pequenos buracos, mas tem aparecido. Então, a prioridade seriam essas 3 avenidas. Na frente do hospital tá terrível. Sim, aquela região toda ali. Tem o comprometimento aí dos bairros, né, e a gente vai estar atendendo. O trabalho ele vai ser gradativamente sendo realizado. A partir de março, mais intenso, de forma mais intensa, até o mês de maio, eu acredito que nós não teremos mais problema de buraco nas nossas ruas. Então é um planejamento que a gente está fazendo aí, e tem esse transtorno também, né, justamente porque ao depender do material de uma empresa terceirizada, embora nós tenhamos mecanismos para punir a empresa, multar e até rescindir o contrato, mas também não teríamos outro fornecedor se a gente fizer a rescisão desse contrato, porque nós não tivemos outras empresas que participaram da licitação. Então nós ficaríamos desassistidos. A partir de abril, com o material nosso, o asfalto a frio sendo utilizado, nós temos como gerar o nosso próprio asfalto, e aí a gente tem condição de fazer uma manutenção de segunda a sexta, né? Às vezes o asfalto a quente, a gente roda um dia essa semana, depois só vai rodar a semana que vem a usina, e a gente tem essa dificuldade porque nós dependemos da matéria-prima. Mas você falou que existe uma perspectiva da usina de Andradas fabricar esse asfalto? Não, o asfalto a frio, a partir de abril a gente pode estar utilizando ele. Né? Sim. Mas até abril isso já a quente, a usina de Andradas não vai ser possível. Porque é um custo alto, né? Andradas não comporta uma usina de asfalto a quente, nem particular nós temos a usina de asfalto a quente em Andradas, porque ela tem que funcionar, né? Se ela não trabalhar, ela causa prejuízo até para a iniciativa privada. Então, quanto mais para o poder público. Então, nós precisamos, com certeza, nos organizarmos aí para que a partir de abril o asfalto a frio funcione, e até março nós vamos ter essa dificuldade, porque dependemos do fornecedor de CBUQ. Carol, tem alguma questão a mais aí para colocar para o prefeito? Eu acho que é isso, Sandro. Até tem uma reivindicação, já vou aproveitar fazendo no ar. Aqui nessa rua aqui da rádio mesmo, tem uma estrada que ela é de terra ainda, e uma senhora ligou pra gente, falando que quando encontrasse o prefeito, o vereador, que era para solicitar que ali fosse asfaltado. É aqui na rua da rádio mesmo, aqui na frente. Sim, é aqui a rua Asdrubal, né, que ela faz acesso. Essa obra está licitada, inclusive ontem a empresa, a empreiteira que
está realizando a obra já foi chamada, né, e pedido para que se cumpra o mais rápido possível a entrega dessa obra. Então isso já está em andamento, e se a empresa não cumprir, a gente vai adotar os mecanismos de multa e tudo que o município tem como utilizar, porque essa é uma obra que ela foi inteira licitada, desde a base, o muro de arrimo e toda a parte de asfaltamento. Então eu acredito aí que o mais breve possível, esse é um problema de pelo menos 20 anos que tem aqui, ele vai ser sanado, e faz parte do mesmo convênio da Geraldo Marcon, que é aquela rua lá perto do poliesportivo, que durante muitos anos foi motivo de reivindicação e está lá hoje asfaltada e atendendo a população. E lá ficou bom, hein? Com certeza. Resolveu o problema ali perto do quartel da Polícia Militar, para o ouvinte da Rádio Vinícola se situar, um pouquinho antes ali, meio paralelo à escola Nosso Amiguinho, né? Então ali realmente era um problema antigo. Prefeito, obrigado pela sua presença ao Jornal da Cidade. Ô Sandro, mais uma vez eu agradeço, né, de coração aí, quero deixar aqui um agradecimento a toda a nossa equipe que está se mobilizando bastante, ao nosso vice-prefeito João Luiz, né, que ele é engenheiro e essa questão das estradas aí, do tapa-buracos, ele está acompanhando de perto, porque é uma área dele, está nos auxiliando bastante, né, e pedir à população aí, não tira o direito de reivindicar, de reclamar, é um direito cidadão que paga o seu imposto, porém, a gente pede, né, um período de compreensão, porque nós estamos aqui para atender nessa reivindicação. Todos os anos a gente passa por essa dificuldade nesse período chuvoso, porém a gente está aí para cumprir com o nosso papel, para ser cobrado sim, e a gente, na medida do possível, vai estar respondendo a essa demanda da população. Muito obrigado a todos, desejo aí um ótimo feriado, um ótimo final de semana, né, que São Sebastião nos proteja, o padroeiro da nossa cidade, que ele possa nos proteger aí durante todo esse ano de 2017. Amém.